Bem-vindos ao programa Portal de Luz. Na doutrina espírita, nós falamos constantemente sobre a importância de fazer o bem, porque assim tanto ajudamos o nosso semelhante, e nesse sentido há muito o que fazer e muito a ajudar no nosso planeta, como também criamos condições para nossa paz interior, para nossa própria felicidade. Será que nós já paramos para pensar sobre como nós estamos lidando com a dor do nosso próximo? Antes de avançarmos sobre esse tema, nós vamos convidar a todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Hoje em dia se vê muito nas redes sociais frases e pensamentos sobre termos empatia com a dor do próximo. E vemos também sendo divulgadas constantemente campanhas de arrecadação para ajudar determinados grupos de pessoas necessitadas. Isso tudo é muito importante, até porque a humanidade vive um momento singular e doloroso e que é, na verdade, um convite a uma mudança de atitude por nós mesmos. As redes sociais, que na maior parte do tempo eram usadas para outros fins, puderam ganhar essa função tão nobre. Mas tudo isso nos leva a refletir sobre como temos lidado com a dor alheia. Será que nós temos nos deixado comover pela situação difícil do nosso próximo, buscando pensar em alternativas de como podemos agir para auxiliar? Ou será que preferimos não pensar muito a respeito porque não sabemos exatamente o que fazer para ajudá-lo? A palavra empatia, na sua etimologia, quer dizer colocar-se no lugar do outro e poder sentir o que ele sente. Participar afetivamente do que o outro sente. Se nós conseguirmos praticar a empatia verdadeira, nós estaremos vivenciando a mensagem do Cristo, que nos convidava a amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos. Entretanto, como podemos pensar em amar, em auxiliar o nosso semelhante em meio a tantas angústias, tantas incertezas quanto ao futuro que cada um de nós vive nesse momento agora com a pandemia? Como fazer algo pelos nossos semelhantes se no momento talvez não estejamos conseguindo cuidar de nós mesmos ou daqueles que convivem mais de perto com a gente? Nós podemos até justificar para nós mesmos que não conseguimos neste momento ajudar porque o cenário atual é de indefinições, de desafios, de dor para todos nós, para a sociedade inteira. Precisamos cuidar primeiro de nós mesmos para depois conseguirmos estender a mão para alguém. Mas vejam só, o que nós temos aprendido com os benfeitores espirituais, com a literatura espírita e mesmo com exemplos de grandes missionários como Chico Xavier, é que o caminho é exatamente o oposto, ou seja, é ajudando o nosso próximo, mesmo que nós não tenhamos as condições ideais para poder ajudar, que nós vamos conseguir nos sentir melhores, mais felizes, mais úteis e mais capazes.
ajudando dentro das nossas possibilidades atuais, inclusive. Ele mesmo, Chico Xavier, nos deixou o testemunho de que ele acreditava que cuidava de si mesmo através do cuidado que ele prestava aos outros. As intermináveis filas de pessoas sofredoras que eram atendidas regularmente por ele, uma a uma sendo ouvida, consolada, amparada, eram para ele um bálsamo para as próprias dores e dificuldades da vida dele. Nós temos visto expressivos crescimentos em todo o nosso país de movimentos humanitários. Para se ter uma noção, a Cruz Vermelha do Brasil apresentou no último ano um aumento de 100% nas doações e um engajamento ainda maior de toda a sociedade. É um bom sinal do que podemos continuar a fazer. Por isso, quando o desânimo, a ansiedade ou as preocupações nos visitarem, nós devemos olhar à nossa volta, olhar o exemplo dos grandes espíritos e missionários e lembrar que ao fazermos o bem para o nosso semelhante, estaremos criando condições reais para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade espiritual e para a nossa paz interior. E o momento de pensarmos assim é agora. Não devemos mais esperar. Quando nos faltarem razões, motivos para fazer o bem e compreendermos a dor do nosso semelhante, nós podemos recordar de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, quando ele nos escreve sobre o homem bom. E ele diz assim: conta-se que Jesus, depois de narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando que não havia compreendido integralmente a lição, perguntou mais uma vez: Mestre, o que eu farei para ser considerado um homem bom? E Jesus, evidenciando uma admirável paciência, respondeu: imagina-te vitimado por mudez que te iniba a manifestação do verbo, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos por uma enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído, desfalecido na via pública e proliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por uma moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita de um amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrastando a amargura e a escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem uma leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer, sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase da simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons dessas circunstâncias? E ele responde: os que usassem de compreensão e de misericórdia para comigo. E Jesus então falou: então, segue adiante e faze também o mesmo. Então fica para todos nós a seguinte reflexão: vamos fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, caso estivéssemos naquela mesma situação. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, entre os cristãos de diversas religiões, a oração de São Francisco de Assis é bastante conhecida e não raro ela provoca muita emoção nos corações daqueles que se erguem em prece. Transformada em música, ela tem o dom de nos elevar e despertar a vontade sincera de sermos o instrumento de Deus. Já nas primeiras estrofes, podemos identificar essa entrega ao Pai. Vejamos: Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu não sei vocês, mas me faz muito bem pronunciar essas palavras com o coração, seja orando, seja cantando. Entretanto, a nossa vida cotidiana, como devemos agir, né, para fazer com que o pedido feito tão sinceramente durante a prece se realize? Vejam que esta oração pede a Deus que sejamos seu instrumento para promover a paz no planeta. Ao mesmo tempo, ela relaciona diversas situações negativas próprias do homem, nas quais eu peço para interceder, transformando-as em situações positivas. Ou seja, da nossa parte cabe reconhecer estas situações e agir de forma a modificá-las para melhor, dissipando as discórdias, a inveja, a calúnia e tudo que for contrário à paz. No entanto, eu pergunto, isto é fácil? Quando estamos no rame-rame da vida, percebemos que não é fácil nos tornarmos instrumentos de Deus. E sabem por quê? São dois os motivos. O primeiro, porque nós ainda somos carentes de autoconhecimento para perceber as nossas fraquezas. E o segundo, de ver no outro as mesmas fraquezas que as nossas e que merecem, por sua vez, compreensão e boa vontade. André Luiz vem nos ajudar na lição Auxílios Sempre Possíveis, do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier. Lá ele relaciona algumas maneiras de agir em situações adversas, promovendo o entendimento e a paz. Escreve o mentor que, sem quaisquer recursos especiais, todos nós dispomos do poder de renovar e reerguer a própria vida, ou seja, basta boa vontade e atenção às necessidades do outro em cada momento. E assim ele nos recomenda que sempre podemos ativar o calor, o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, atear o fogo do bom ânimo,
onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre as pedras de condenação e censura, colocar a flor de generosidade sobre as rochas da suvinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Ao final, André Luiz nos responde como conseguir colocar em prática as suas sugestões, dizendo que podemos fazer tudo isso simplesmente pronunciando as boas palavras de esperança e amor. Certamente não vamos promover a paz nem nós e nem ao nosso redor simplesmente com palavras, pois nós sabemos que em tudo que depende de nós, só a nós compete interceder com ações concretas como perdoar, compreender, ajudar, calar, entre tantas outras. Mas nem tudo está ao nosso alcance, está no campo da nossa ação. Tratam-se de questões fora do nosso alcance mesmo, nas quais intervir diretamente não nos diz respeito, pois estaríamos desrespeitando o livre-arbítrio ou complicando ainda mais a situação. É então que André Luiz nos dá a dica, com as boas palavras que nascem da nossa vontade sincera de sermos instrumentos da paz de Deus. Lembrando que quando nos dispomos a servir, contamos sempre com a inspiração dos emissários espirituais, que aproveitam a nossa disposição para ajudar os que estão em sofrimento e em desalinho com os propósitos evolutivos da alma. Nunca estamos sós. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito do poder e da velocidade do pensamento. Então, pesquisando no livro Ação e Reação, Psicografia de Francisco Cândido Xavier,
encontramos no capítulo 4 a seguinte situação. Na mansão socorrista, André Luiz Hilário e o assistente Silas, frente aos recém-desencarnados ali recebidos, em total desequilíbrios, eles observavam atentamente as formas, pensamentos que lhes superpunham à cabeça. Então Silas comentou: André e Hilário, em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Por isso, tudo devemos fazer para libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo aquilo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Em seguida, Silas valeu-se do exemplo da televisão para recordar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra, assim como os elementos da imagem, se deslocam no espaço com velocidade igual à velocidade da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local, lembrou Silas, podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta invariavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, as quais, naturalmente, se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza, e quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma no mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. E concluiu Silas: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Isto nos leva, mais uma vez, aos ensinamentos e exemplos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, quando deixou claro que necessitamos orar e vigiar para não cairmos em tentação,
de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Orar e vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Boas reflexões. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Nós vamos encerrando por aqui. Acessem sempre o nosso canal no YouTube, que é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Desejamos a todos vocês uma excelente semana e até a próxima.